Bom, continuando então. Então, a 5. Assinale a frase cujo termo destacado tem a função de agente da passiva. Então, o agente da passiva é aquele termo que, na voz passiva, é aquele que age. Então, na voz ativa, nós temos como sujeito aquele que exerce a função. Na voz passiva, quem exerce, no caso, a ação, né? A ação, quem exerce a ação é o agente da passiva. Então vamos lá. Escutei informação pelo rádio. Pelo rádio não é agente da passiva. Agradeço-lhe pela ajuda. Também o pela ajuda não é agente da passiva. O salão foi alugado para o jantar. Também para o jantar não é agente da passiva. A bicicleta foi levada pela correnteza. Sim, a bicicleta foi levada pela correnteza é agente da passiva. Vejam que pela correnteza é o agente da ação. Então, a bicicleta foi levada pela correnteza. Se eu fosse passar para a voz ativa, ficaria a correnteza levou a bicicleta. Então, sempre que tiver em dúvida, mas eu tenho uma voz passiva, eu tenho agente da passiva, tenta fazer a transposição para a voz ativa. Então, a bicicleta foi levada pela correnteza, eu tenho uma voz passiva. O pela correnteza é o agente da passiva. Como é que ficaria na voz ativa? A correnteza levou a bicicleta. A outra, o texto foi escrito pela estudante. Então, aqui também é um caso de agente da passiva pela estudante. Então, o texto foi escrito pela estudante, na voz ativa seria a estudante escreveu o texto. Então, as duas últimas ali tem agente da passiva. A 6. Marca a opção em que o pronome oblíquo está empregado de maneira incorreta. Bom, nessa questão, então, envolve o emprego do pronome oblíquo como um complemento verbal. Então, o que a gente tem que ter muita atenção? Como objeto direto, pronome oblíquo de terceira pessoa é o a ou as flexões para o plural, né? Os e as. E como objeto indireto, pronome lhe e sua flexão, lhes. Então, o, a, os e as são objeto direto. O lhe é objeto indireto. Então, vamos lá. Na A, ontem eu a observei na praça. Está correto? Sim. Onde é que está ali o pronome? É o a. O a é o pronome oblíquo. O verbo observar é um verbo transitivo direto, então está correto. Se o verbo transitivo direto usou o pronome a como complemento verbal, que é um pronome que é utilizado como objeto direto. Tá, então, ontem eu a observei na praça seria o equivalente a ontem eu observei ela na praça. Né? Então, o a está complementando o verbo observei, que é um verbo transitivo direto. Pedro emprestou-lhe o carro. Está certo? Sim. Quem empresta, empresta alguma coisa para alguém. Então, Pedro emprestou o quê? O carro. Então, o carro é o objeto direto. O lhe ali seria o objeto indireto. É para quem emprestou o carro. Então, tá certo. O lhe sempre ocupa a função de objeto indireto, quando estiver usado como complemento verbal. A C, nunca lhe dei atenção. Então, o verbo ali dei, né, exige um complemento com um sem preposição, que é o objeto direto, e um com preposição. Então, quem dá alguma coisa para alguém. Então, vamos lá. Nunca dei o quê? Atenção. Então, ali atenção é o objeto direto. Nunca dei atenção, no caso, a ele. Né? Então, o lhe está ocupando a função de objeto indireto. Correto. Então, quem dá alguma coisa a alguém. Então, atenção é o objeto direto. O objeto indireto, no caso, que é o que está faltando, está sendo ocupado pelo lhe. Correto. A D. Mauro amou-a muito. Então, vamos lá. O verbo amar exige complemento sem preposição. Exige, então, o objeto direto. Por quê? Porque o verbo amar é um verbo transitivo direto.
Então, o a ali está como complemento de um verbo transitivo direto, correto. Então, a D está correta. Então, a resposta é a E. O padre lhe ajudou várias vezes. Por que está errado? Bom, então o verbo ali qual é que é? Ajudou. Quem ajuda, ajuda alguém. Então, o complemento do verbo ajudar tem que ser um objeto direto. Mas eu tenho um lhe ali. E o lhe só é usado como objeto indireto. Então, está errado. Então, o certo seria: o padre ajudou-o várias vezes, ou ajudou-a várias vezes. Então, o lhe ali está colocado de maneira equivocada. Vamos para a 7. Marque X nas alternativas em que o termo sublinhado é adjunto adverbial. Então, adjunto adverbial é aquele termo que complementa um verbo, geralmente um verbo que não exige complemento, né? Mas às vezes também pode complementar até um adjetivo ou outro advérbio, e é um termo que pode ser preposicionado ou não, geralmente indicando circunstância de tempo, lugar, modo, circunstância. Basicamente isso, são as situações que o adjunto adverbial indica, né? Tempo, lugar, modo, circunstância. Então vamos lá, os alunos passearam de carro. Tem adjunto adverbial? Sim, o de carro. De carro é um adjunto adverbial. Veja, está se referindo ao verbo passearam, né? Eu gosto de filosofia. Nessa frase não tem adjunto adverbial. O de filosofia é um objeto indireto. Cheguei em Caxias. Sim, em Caxias é um adjunto adverbial. Vejam que a gente tem ali um verbo que não exige, né, complemento. Não exige nem objeto direto nem indireto. Sou favorável à ditadura. Não, sem chance, né? O à ditadura ali é um complemento nominal. Vejam, ele está complementando o favorável ali, que é um adjetivo. Gostei da reforma do carro. Não tem também adjunto adverbial. O da reforma do carro é um objeto indireto. Veja, está complementando um verbo que exige complemento. Com a ajuda do professor, todos foram aprovados. Sim, tem complemento verbal. Qual é que é? Com a ajuda do professor. Veja, a gente tem ali um verbo que não é um verbo transitivo, nem direto nem indireto, que é o foram, né? Então, o com a ajuda do professor é um adjunto adverbial. Realizou satisfatoriamente a tarefa. Tem adjunto adverbial? Sim. Qual é que é? Satisfatoriamente. Ele está complementando o quê? O verbo realizou. No caso, ele é um adjunto adverbial que indica modo, né? Então, é a maneira como ele realizou a tarefa. Então, vejam, o satisfatoriamente está qualificando um verbo. É a maneira. Geralmente, essas palavras terminadas em mente, né? Quando são advérbios, elas ocupam a função de adjunto adverbial, de modo, né? Satisfatoriamente, corretamente, né? Competentemente, né? Geralmente exercem a função de adjunto adverbial de modo, a maneira como aquilo está se realizando. Hugo saiu de casa indignado. Tem adjunto adverbial? Sim. Então, o de casa, né, é um adjunto adverbial, que é de onde ele saiu, né? Ele saiu de casa, está complementando o saiu, e o indignado, né, que é a maneira como ele saiu, né? Adjunto adverbial de modo. Então tá. Vamos para a próxima. A 8. Em qual das frases abaixo temos aposto? Então o aposto é aquele termo, né, que se refere geralmente a um substantivo, a uma palavra com valor de substantivo. E ele tem a função de dar uma informação a mais, né, explicar algo, esclarecer. Então vamos lá. Na A, irritado e doente, Alfredo saiu de casa. Há aposto nessa frase? Não. Na A não temos aposto. O irritado e doente é um predicativo do sujeito.
de um predicado verbo nominal. Está se referindo a Alfredo, né? Mas não é um aposto. A esposa do prefeito é educada. Temos aposto? Não, não temos. Rita, cheirosa e maquiada, chegou na festa. Temos aposto? Também não. É um predicativo de sujeito, um predicado verbo nominal. Marquesan, prefeito de Porto Alegre, foi criticado. Sim, essa frase tem aposto. Qual é o aposto? Prefeito de Porto Alegre. Veja, está te dando uma informação a mais. Está esclarecendo o que Marquesan é. Então, o que é Marquesan? É o prefeito da cidade. É prefeito de Porto Alegre. Então, esse prefeito de Porto Alegre é o aposto. Então, ele está esclarecendo, né, algo a respeito de Marquesan. Então, é a E. A D. D de dado. A E. Dionísio, apesar de tudo, foi aprovado? Não, não é. Aquele apesar de tudo, mesmo estando entre vírgulas, né, não é um aposto. A 9. Marque X na frase em que não há vocativo. Então, vocativo é aquele termo da frase que a gente usa, né, para se referir diretamente a uma pessoa. Então, na A, escuta a professora, vírgula, Janice. Então, está se referindo a Janice, né? Então, há vocativo? Sim, o Janice ali é vocativo, é a quem o autor da frase, né, está se referindo. Meu filho, que mora no interior, foi assaltado. Há vocativo? Não, não há vocativo. Essa frase não há vocativo. Então, é a B. Na C, se tudo der certo, filha, eu te darei um presente de aniversário. Sim, tem vocativo. Aquele filha ali é a quem a pessoa está se referindo. Então, é um vocativo. Deus ajuda a nossa família. Sim, Deus é um vocativo. É a quem a pessoa que diz a frase está se referindo. Não me perturbe, seu chato. Sim, também tem vocativo. Seu chato é um vocativo. É a pessoa a quem, no caso, o locutor da frase está invocando, se referindo, né? E a 10, a opção correta de acordo com as regras de regência é... Então, A. Custa crer que Breno morreu. Está incorreto? Não, está correto. Quem, no caso, o verbo custar, né? Então, custa alguma coisa, não se diz custa em alguma coisa, né? Então, tá certo. A B, aspirava o odor da substância. Tá correto? Sim. O verbo aspirar ali no sentido, né, de inalar alguma coisa, né, é um verbo transitivo direto, exige complemento sem preposição. Tá certo. Prefiro ler a sair com amigos. Sim, tá certo. O verbo preferir, né, então ele exige um complemento com preposição ou sem. Então, prefiro uma coisa a outra. Não se diz eu prefiro mais uma coisa do que a outra, não. A D, o animal visou a presa. Correto. Visar no sentido de mirar exige complemento sem preposição. A E, obedeça o chefe da empresa. Esta está incorreta. Por quê? Porque o verbo obedecer, eu já tinha comentado antes, o verbo obedecer, ele exige um complemento com preposição, porque ele é um verbo transitivo indireto, mesmo que não pareça, né? Mas ele é um verbo transitivo indireto, ele exige o complemento com preposição. Então, o certo ali seria obedeço ao chefe da empresa. Então, a resposta dessa questão 10 é a E. Mas tudo isso aí está no material já, né? Que eu enviei, né? E no material que está lá no Google Drive. Tudo isso aí. Tá? É só pesquisar lá. Certo? Então, qualquer dúvida é só chamar. Até mais.